Então, boa tarde. Aqui é a resolução da atividade sobre mudança de fase ou mudança de estado de uma matéria, né? Então, primeira questão. O esquema abaixo representa as três fases de uma substância pura e as setas indicam algumas mudanças de fases possíveis. As setas X, Y e Z correspondem respectivamente a. Então, o X, sólido por líquido, fusão. O Y, do líquido para o vapor, vaporização. E do sólido para o vapor, do vapor para o sólido é a sublimação. Alternativa, bola. A água pode ser encontrada na natureza no estado sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nome específico. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o líquido. Qual o nome correto dessa transformação? É justamente a condensação, né? Aí a condensação é quando, é o exemplo que eu já disse, você coloca gelo dentro de um copo e daqui a alguns minutinhos ele está suado por fora, né? Está suado. Essa parte suada justamente é porque ele se condensou. Com relação à mudança de estado físico da matéria, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Calor sensível é a quantidade de energia que um objeto deve receber ou ceder para variar sua temperatura, né? Quantidade de energia térmica é sim. Calor sensível varia sua temperatura. No caso, calor latente já varia a mudança de fase. É a quantidade de energia necessária para provocar mudança de estado físico? Sim, uma mudança de fase. Então, calor sensível, variação de temperatura, calor latente, mudança de fase. Fusão é a mudança do estado gasoso para o líquido? Não. É do sólido para o líquido. Tá errado. Falso. Calor latente, calor sensível possui o mesmo significado? É claro que não, porque uma varia a temperatura e o outro já varia a mudança de fase, né? Ou mudança de estado da matéria. Durante a mudança de estado físico, apesar de ceder ou receber energia, a temperatura da substância permanece constante? Sim. Temperatura, tipo lá na ebulição, né? Tem a água lá fervendo. Aumentou a temperatura? Não. A temperatura nunca aumenta, aumenta a pressão. A temperatura sempre permanece constante. Então, daqui está certo. Ebulição e vaporização são duas formas pelas quais uma substância passa do estado líquido para o gasoso. Sim, evaporação, né? É a passagem lenta, enquanto a ebulição já é a passagem mais rápida, água fervente. Evaporação é uma roupa no varal. Coloca à noite, quando é de manhã está mais enxuta, né? Então, evaporar quer dizer passagem mais lenta. Ebulição mais rápida. Então, alternativa, casa. Quarta, observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Aqui, né? Então, é do sólido para o vapor. É a sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer. Do líquido para o sólido. Uma vasilha, que é a solidificação. Uma vasilha com água deixada no fogo. Não é isso? Então, líquido para o vapor, que é a vaporização, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, do sólido para o líquido, que é a fusão. Alternativa A. Tá fácil, né? O diagrama do estado físico para certa substância está representado a seguir. Aí tem, né? A mudança do H, T, TR,
TS. Então, aqui, como eu falei lá na revisão, lá na explicação, é ponto triplo, né? As três fases, sólido, líquido e o gasoso. Aí ele quer saber em que estado físico está denominada a sublimação. Então já é do que? Do H por T, porque é do gasoso para o fusão, ou do fusão para o vapor. Sublimação, alternativa C, HT. O diagrama de fase de certa substância é representado abaixo. Marque verdadeiro ou falso. No ponto Q, é possível encontrar substância nos três estados físicos? Sim. Olha, tá bem aqui no centro. Né? Sólido, líquido, gasoso, sim. Ele une as três fases. Na região 3, a substância se encontra na fase sólida? Falso. Porque o sólido líquido é no gasoso. Então, falso. Variando a pressão ou a temperatura, a substância pode passar da fase sólida diretamente para a gasosa. Variando a pressão e temperatura, a substância pode passar diretamente da sólida para a gasosa, sim. Maior pressão, não é isso? Menor volume, pode sim. É vero. Do sólido para o líquido, aí fica a do sólido para o gasoso, fica a sublimação, pode sim. Ocorre a sublimação quando a substância passa de uma região para outra, delimitada pela linha MQ. Então, a sublimação, a MQ. MQ é não, tá falso. A MQ é do sólido para o líquido, é a fusão e não a sublimação. Para a substância em análise, o aumento da pressão favorece a fusão e a substância diminui de volume ao se fundir? Sim. Ao contrário, faz aumentar. Faz aumentar, ao contrário. Aqui diminui, verdadeiro. Considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura a seguir. O que representa os pontos A, B, C, D e E? Então, ponto A é a curva de sublimação, do sólido para o vapor, do vapor para o sólido, sim. Aí eu coloquei quais existentes fases sólidas de vapor. O B representa o ponto triplo, ó. Está interligando as três. Sólido, líquido e o gasoso. Está interligando as três fases. É o ponto triplo, o B. O C, né? O B é o ponto de coincidência entre as três fases, o ponto triplo. O ponto C representa o ponto de fusão, do sólido para o líquido, é o fusão. O ponto D representa a ebulição, líquido gasoso, a ebulição, né? Vaporização por ebulição. E a E é o ponto crítico, tá lá no topo. Viu, gente? Então, qualquer dúvida, tá aqui. Eu vou postar lá no portal. Tudo bem? E nessa nossa aula online, vou dar o gabarito da última lista de exercício que foi postada e que a escola também disponibilizou, que foi na quinta-feira passada, tá bom? Muito obrigada.